queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida e com a sua casa em nome de Jesus. Que alegria que Deus proporcionou a nós mais um domingo de vida. E nós temos o privilégio de iniciar mais um dia da semana na presença do Senhor, aprendendo do Senhor, assentando aos pés de Cristo Jesus, assim como fez Maria com muita sabedoria quando Jesus a visitou em sua casa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Saltério, hoje no Salmo de número 32. Você poderá ficar com a sua Bíblia aberta e na medida que nós fazemos a exposição do texto, nós vamos lendo os versículos, ok? Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo aí da sua casa, em nome de Jesus, e vamos orar para que Deus ministre ao nosso coração. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para sermos ministrados pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós queremos nos render ao Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, de todo o coração ao Senhor, para que de fato, Pai, o Senhor opere o Seu querer e efetuar por meio das nossas vidas, que Cristo cresça e seja engrandecido e que nós diminuamos a cada dia para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Queridos, o título do nosso texto de hoje é A Alegria do Perdão, conforme nós podemos aqui detalhar a partir da exposição que nós vamos fazer no Salmo de número 32. Eu quero começar aqui fazendo e proporcionando a você e a mim uma reflexão muito importante acerca da qualidade da nossa liturgia de culto. Uma das questões que nós pudemos presenciar durante este período de pandemia, muitas igrejas que antes não tinham a transmissão dos seus cultos, hoje elas também adentraram ao mundo da tecnologia e hoje nós temos um conhecimento maior acerca de muita coisa que está acontecendo no mundo cristão e também no mundo evangélico. Mas é interessante que uma das questões que nós pudemos presenciar a partir dessa expansão que o mundo da tecnologia trouxe dentro do contexto das nossas igrejas é que, infelizmente, a liturgia de boa parte dos nossos cultos, ela está paupérrima. Não se fala muito mais sobre o perdão, não se fala muito mais sobre a alegria e a bênção do perdão que Deus, Ele derrama em nossos corações. Por que que isso acontece? Por que que isso foi esvaziado da liturgia dos nossos cultos hoje? Porque, infelizmente, boa parte dos nossos cultos estão centrados no eu, estão centrados no homem. Muitas vezes são cultos com uma teologia antropocêntrica, em que cada vez mais procura-se motivar o ser humano, em que muitas vezes procura-se cada vez mais alimentar os prazeres e os desejos do coração do homem, e muitas vezes nós esvaziamos a cruz de Cristo e nós passamos muito mais a dar ênfase nos desejos do nosso coração do que glórias a Deus. Quantas pessoas que não conseguem mais sentir tristeza por causa da dor do pecado? Quantas pessoas que não conseguem mais, de fato, refletir, dedicar um tempo, parar um pouco, para que possa refletir acerca da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus? Parece que desaprendemos a refletir, parece que desaprendemos a chorar, deixamos de sentir tristeza por causa dos nossos pecados. Basta nós olharmos, portanto, o teor de boa parte dos nossos púlpitos e também das músicas que hoje são cantadas em nossas igrejas. Fala-se muito pouco, por exemplo, sobre o problema do pecado e sobre a alegria do perdão que nós recebemos da parte de Deus. E certamente nós, principalmente líderes, temos uma grande parcela de culpa no que tange a este problema, porque muitas vezes somos induzidos ao erro.
influenciados muitas vezes pelo desejo antropocêntrico que há no coração de boa parte das pessoas que muitas vezes frequentam as nossas igrejas. E, portanto, o tema aqui do Salmo de número 32 é justamente a alegria a partir da bênção do perdão que nós recebemos. Só podemos chegar a esse estágio de maturidade espiritual em nossa vida quando de fato nós conseguimos compreender a magnitude que existe por detrás da bênção do perdão que Deus derrama sobre as nossas vidas. Por que esse entendimento é importante? Porque ele passa pela necessidade de um coração quebrantado e de um espírito contrito na presença do Senhor. A partir desse entendimento e dessa experiência nossa com Deus, de fato, nós vamos experimentar uma das grandes bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, que é conseguirmos nos entristecermos em decorrência dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que nos afasta de Deus e que por alguma razão nos leva a quebrar a nossa comunhão com o Deus da nossa vida. Portanto, esse entendimento correto é o que vai nos conduzir a um arrependimento e, de fato, a uma transformação. Portanto, queridos irmãos e irmãs e igreja, o que vai determinar em que lado você está, se é do lado do perdão ou se é do lado do pecado, é justamente a qualidade da sua comunhão com Deus. Se você perceber a estrutura aqui do Salmo de número 32, nós podemos compreender que ele vai começar e também ele vai concluir com aspectos positivos. Mas no meio desse salmo aqui, nós vamos nos deparar com algo bastante negativo, justamente por causa da quebra ou da violação da comunhão do salmista para com o seu Deus. Nós podemos encontrar na coleção do Saltério 7 salmos chamados penitenciais. E este que nós estamos estudando hoje, o Salmo de número 32, é um desses 7 salmos penitenciais. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está testemunhando diante de Deus e diante da comunidade a alegria do perdão que ele recebeu a partir do momento que ele confessou os seus pecados, foi tratado, curado por Deus e também perdoado. Feito, portanto, essa introdução, vamos passar aqui a estrutura propriamente dita, conforme a exposição dos versículos que nós vamos passar agora. Os 2 primeiros versículos do Salmo 32, eles vão trabalhar a questão da importância da bênção do perdão que nós recebemos da parte de Deus. Diz assim o texto bíblico: como é feliz quem tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Essa palavra aqui, como é feliz, que está na Nova Versão Internacional que eu li, dependendo da versão da Bíblia que você estiver, pode começar como bem-aventurado. Essa bem-aventurança ou essa felicidade que o autor aqui está se referindo, significa literalmente, ó quão feliz é. É muito mais do que abençoado. Significa aqui uma dupla bem-aventurança ou uma dupla bênção. Assim como nós podemos encontrar, por exemplo, para você entender, no Salmo de número 1, versículo 1, que começa assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Por que a alegria do salmista aqui, ela é dupla? Diz o texto bíblico, primeiro porque ele teve as suas transgressões perdoadas, e segundo que além das suas transgressões perdoadas, os seus pecados também foram apagados. A ideia do texto bíblico aqui indica algo que foi resolvido, algo que foi solucionado, algo que foi tratado por completo. Ele de fato foi curado. Não existe margem aqui para algo que esteja acobertado, algo que esteja de alguma maneira jogado por debaixo do tapete, não.
O motivo da alegria aqui do salmista é que de fato ele experimentou o perdão de Deus, ele foi curado, e essa cura foi total, foi completa, ela foi perfeita. Portanto, queridos, o perdão de Deus, ele ocorre na base da imputação da justiça de Deus. É importante que nós tenhamos essa compreensão do ponto de vista bíblico, por quê? Quando Deus ele nos trata como justos, não é porque nós somos merecedores, não é porque nós somos pessoas boas, não é porque nós somos pessoas justas com base nas nossas obras ou no nosso próximo merecimento. Deus imputa a sua justiça sobre nós, independente dos nossos merecimentos. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículos de 6 a 8. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai citar justamente esse salmo que nós estamos estudando aqui, que é justamente o salmo de número 32. Ele diz assim, em Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Daí ele vai citar o Salmo 32. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Portanto, o apóstolo Paulo ele está trabalhando no capítulo 4 de Romanos a questão da nossa justificação, que não é por causa das nossas obras ou merecimentos, mas é por causa da obra de Cristo feita ali na cruz. O meio pelo qual Deus ele fez justiça foi cravando o seu Filho ali na cruz por amor a cada um de nós. Portanto, queridos, o perdão de Deus independe das nossas obras, porque o custo foi alto, foi a vida do seu próprio Filho amado Cristo Jesus. Portanto, o capítulo 4 de Romanos que nós lemos ali, ele nos ensina que essa dádiva de Deus, a dádiva do perdão, ela só pode ser recebida por meio da fé em Cristo Jesus. E daí nós podemos entender, por exemplo, conforme diz o relato bíblico, em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 6, olha que interessante o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Às vezes as pessoas perguntam em base do quê? Ou na base do quê? As pessoas eram salvas na antiga aliança ou antes de Cristo Jesus. Da mesma forma como hoje. As pessoas, quando criam corretamente em Deus, elas eram salvas. E Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, por exemplo, fala sobre isso. Abraão, ele creu corretamente em Deus, e por isso ele foi salvo por Deus a partir da sua fé genuína e verdadeira diante do Senhor. Portanto, esse entendimento correto acerca de Deus e acerca de sua palavra é o que nos conduz a uma genuína transformação. Por isso, no nosso texto base, no versículo de número 2, o salmista ele vai concluir: como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Sabe aquela ideia de que alguns, muitas vezes maus intencionados, utilizam aquelas palavras do apóstolo Paulo em que ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E daí algumas pessoas defendem a tese de que quanto mais pecado, maior será o derramamento da graça de Deus sobre a nossa vida, na medida que há arrependimento. Essa que é a grande questão. Aquele que ama a Deus e ama a luz, ele não ama o pecado, ele não ama as trevas, ou seja, ele não permanece na prática do pecado. E por isso o final do versículo 2 do nosso texto base, ele vai dizer sobre a felicidade daquele que é perdoado ao Senhor, e não é mais encontrada na vida dele hipocrisia.
Deus, quando Ele nos perdoa e quando Deus Ele nos trata e nos cura, a cura de Deus é completa. O tratamento de Deus é perfeito, Ele é eficaz. E por isso nós não permanecemos na prática do pecado, porque Deus Ele nos transforma, porque Deus implanta em nós uma nova natureza, em que nós passamos a amar as obras do Espírito e não as obras do pecado. Por isso, dando continuidade ao nosso texto base, ele vai falar a partir do versículo de número 3 sobre o fardo da culpa que ele carregava e que muitas vezes nós carregamos também quando os nossos pecados não são levados até Deus e não são conduzidos até a cruz de Cristo. Ele começa o versículo 3 afirmando assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados. Duas questões são importantes aqui nessa declaração de Davi. Primeiro, acerca do silêncio. Ele escondia os seus pecados. Ele guardava somente com ele. Ocultava ou jogava por debaixo do tapete. Além do seu silêncio, diz a palavra de Deus que também ele era teimoso. Porque mesmo quando ele reconhecia os seus pecados, ele não queria ser tratado. Ele estava tentando conciliar uma vida harmoniosa com o pecado e com Deus. É impossível. Então, além do silêncio, enquanto ele tentou ocultar, em outro momento da sua vida, ele foi teimoso, porque ele não aceitou que os seus pecados fossem tratados por Deus. Portanto, ele recusou, ao ser teimoso, em reconhecer o seu pecado. E daí diz a palavra de Deus que cedo ou tarde, a mão de Deus vai pesar contra nós quando os nossos pecados não são levados até Deus com um coração sincero e genuíno de arrependimento. Diz a palavra de Deus que pecado não tratado a gente vai sentir o fardo, a dor, as mãos do Senhor pesando de alguma maneira sobre nós. Enquanto Davi permaneceu com o seu coração endurecido diante do Senhor, ou seja, sem confissão de pecados, diz a palavra de Deus que ele não encontrou alívio na sua vida. De dia e de noite, as mãos de Deus pesavam sobre a sua vida. Por isso, queridos, nós temos que tomar cuidado, para que nós não venhamos considerar os nossos pecados, os nossos erros, ou as nossas necessidades de ajustes como algo normal. Isso precisa ser levado e ser tratado por Deus. Não pode haver comunhão entre o pecado e a luz. Não tem nenhuma relação entre pecado e o Espírito de Deus. Ou nós permanecemos no pecado, ou nós permanecemos no Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16, versículos 18 a 19. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Portanto, o orgulho não tratado diante de Deus nos leva a tentar acobertar os nossos pecados e a sermos teimosos, porque nós não reconhecemos o nosso pecado diante de Deus. E quando isso acontece, não há tratamento, não há acerto, não há o perdão liberado da parte de Deus. Então os nossos ossos começam a secar, o nosso espírito começa a definhar, porque nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus e experimentando a cada dia a morte, o caos e a destruição sobre a nossa vida. Por isso, no versículo de número 5, o salmista, ele vai declarar: então, reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O salmista agora ele vence o orgulho, aquele espírito altivo, e agora ele começa a abrir o seu coração ao Senhor.
ele é curado por Deus. E aqui no versículo 5, a gente passa agora a ouvir o testemunho do alívio que o salmista está experimentando a partir do momento que ele conseguiu confessar os seus pecados diante de Deus e de fato ele foi curado e restaurado pelo Senhor. Queridos, a graça de Deus sempre vai acompanhar um coração quebrantado e um espírito contrito. É nessas vidas, é nesses corações que Deus ama agir, que Deus ama trabalhar, que Deus ama manifestar o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas. Corações rendidos ao Senhor, que de fato reconhecem: Deus, eu sou um pobre, eu sou um miserável pecador, eu não sou merecedor do seu amor e da sua graça, Pai, mas ainda assim, Pai, eu reconheço que a sua graça é tão maravilhosa e tão abundante que está à minha disposição, Senhor. E por isso, Pai, eu não quero mais ferir ao Senhor, eu não quero mais ferir a sua imagem, eu não quero mais ferir a sua santidade, eu não quero mais permanecer na prática do pecado, Senhor. Eu quero ser curado pelo Senhor. Me ajuda, me socorra, Senhor, em nome de Jesus. É o que está acontecendo aqui com o salmista. E talvez você que esteja nos ouvindo agora, nos acompanhando, possa estar pensando: mas pastor, na prática é muito fácil, ou melhor, na teoria é muito fácil, mas na prática é difícil. Falar é fácil, falar é bonito, mas eu quero ver vivenciar no dia a dia, vivenciar na prática. Queridos, esse processo de cura e de transformação do salmista não aconteceu de uma forma instantânea, não foi como que num passe de mágica, foi um processo. E é assim que acontece nas nossas vidas também. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, o Espírito de Deus vai trabalhando, nos fortalecendo e nos direcionando a cada dia para que nós reunamos todas as condições necessárias dadas por Deus para que nós sejamos tratados e curados pelo Senhor e tomemos todas as atitudes necessárias para que de fato possamos receber o perdão, seja da parte de Deus ou seja da parte de alguma pessoa que por alguma razão talvez nós quebramos a comunhão, nós a machucamos e nós a ferimos. Olha que interessante esse processo de transformação na vida do salmista. Ele acontece em 3 etapas. A primeira, ele começa a reconhecer os seus pecados. Nós estamos ainda no versículo de número 5, do nosso texto base, o Salmo 32. Ele diz: então, quando seus ossos estavam secando e a sua alma definhando por causa dos seus pecados não levados e não tratados diante de Deus, ele diz: então, depois de toda essa pressão, reconheci diante de Deus o meu pecado. Então, primeiro estágio da sua liberdade espiritual foi reconhecer diante de Deus o seu pecado. Segundo estágio, ele vai continuar o texto: e não encobrir as minhas culpas. Ou seja, ele não encobre os seus pecados, ele não esconde os seus pecados. Essa segunda etapa é importante, porque é um pedido de ajuda. O primeiro passo é reconhecer o seu pecado, e na medida que ele reconhece, ele não quer mais encobrir, ele não quer mais acobertar, jogar por debaixo do tapete, ele pede ajuda. E por isso, além de confessar, ele reconhece. Ou seja, eu preciso de ajuda, eu tenho um problema, eu tenho uma deficiência em alguma área da minha vida, eu preciso de ajuda. Isso nós podemos fazer diante de Deus, quando passamos por situações semelhantes. Ou também podemos fazer diante de um amigo, de um conselheiro, de uma conselheira, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, consagrado, temente a Deus. Quando de fato nós estamos tendo dificuldades de superar algumas deficiências, pecados ou vícios da nossa vida. Então nós reconhecemos diante de alguma pessoa que pode nos ajudar e nos conduzir nesse processo de cura e transformação diante de Deus. É o que está acontecendo aqui com Davi. E a terceira etapa desse processo é a resolução do problema. Então ele vai concluir dizendo: e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Olha que interessante, olha que rico. Ele começa a reconhecer.
Depois ele não quer mais encobrir os seus pecados. Ele pede ajuda. Em último lugar, ele parte para a solução prática. De fato, para a resolução do problema. Ele confessa abertamente seus pecados, ele abre o seu coração, ele escancara o seu coração na presença de Deus. É interessante que a ênfase aqui do texto bíblico, depois que ele confessa os seus pecados ao Senhor, ele vai finalizar o versículo 5 declarando: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse tu é uma ênfase naquilo que Deus faz. É Deus quem nos perdoa. É Deus quem derrama a graça dele sobre as nossas vidas. E o salmista ele está reconhecendo isso. Não é por merecimento, não é por obras, é pelo infinito amor e graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Graças a Deus que Ele não nos oferece aquilo que nós merecemos, que é a condenação e a morte. Deus nos dá e nos oferece um caminho diferente. A vida e a salvação, apesar dos nossos pecados. Por isso a justiça de Deus, que foi imputada sobre nós, aconteceu quando Ele cravou o seu Filho amado Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Eu e você, toda a humanidade, fomos responsáveis pela morte de Jesus ali na cruz. Por isso nós precisamos dar uma resposta de amor a Ele. Por isso, quando nós falhamos, erramos diante de Deus, quando nós pecamos, nós precisamos imediatamente nos dirigir ao consultório de Deus, com um coração sincero, humilde e aberto, para que de fato Deus nos ajude a superarmos o pecado e de fato Ele libere o perdão sobre as nossas vidas. E daí nós continuamos no nosso texto base, agora versículos de número 6 e 7, o salmista, depois que ele tem o seu pedido de perdão aceito por Deus, ele é perdoado, ele vai declarar que Deus é o único refúgio verdadeiro da sua vida. Olha que interessante, ele vai dizer em parte do versículo 6, enquanto pode ser encontrado. Essa frase aqui no hebraico, literalmente, significa num tempo em que tu possa ser achado. Ele está declarando aqui que a graça de Deus está disponível. A nossa vida, a minha, a você, como esteve disponível a Ele, apesar dos nossos pecados. Enquanto Cristo Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o perdão de Deus sempre estará disponível na vida de todo aquele que genuinamente se arrepende e confessa os seus pecados diante de Deus, decide passar por uma mudança de vida radical e total. Nesse sentido, o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 55, versículo de número 6, busquem ao Senhor, enquanto podem achá-lo. Clamem por Ele, enquanto Ele está perto. O profeta Isaías fala aqui da oportunidade, do privilégio que a gente tem de se voltar para Deus, enquanto ainda há oportunidade. A ênfase de Isaías aqui, o que ele está ressaltando aqui é a magnitude da graça de Deus. E por isso precisamos retornar ao Senhor enquanto Ele está nos dando chance. Mas a ênfase aqui no Salmo de número 23, diferente do profeta Isaías, está no dia do perigo. Olha que interessante o versículo de número 6. Depois que ele declara, enquanto possa ser encontrado por Deus, ele vai concluir dizendo, quando as muitas águas se levantarem, eles não serão atingidos. Queridos, perceba que quando nós tentamos conviver de forma harmoniosa com o pecado, quando nós não levamos os nossos pecados até Deus, quando nós não reconhecemos os nossos pecados e não reconhecemos a necessidade de ajustes, o pecado aos poucos ele vai nos destruindo, ele vai nos matando. É como uma casa que começa aos poucos a aparecer rachaduras. A gente começa a desprezar aquilo porque a gente fala, não, é só uma rachadura pequena, não vai ter problema. Se nós não tratarmos essas pequenas rachaduras, chega um momento em que
a casa toda desaba, a casa toda cai. Esse é o problema do pecado não tratado. Por isso o salmista ele nos encoraja aqui, a partir dessa experiência do tratamento com Deus, de amadurecermos para o caminho da verdadeira sabedoria. Enquanto o perdão divino está disponível a mim, está disponível a você, o salmista exorta a homens e a mulheres a orarem do mesmo modo. Davi está compartilhando aqui uma das grandes descobertas da sua vida, que é justamente a alegria do perdão recebido da parte de Deus. Ele está agindo aqui como um mestre, como um instrutor, como alguém que de fato está impactado e maravilhado com o perdão derramado de Deus, apesar do que nós somos. Deus ele nos ama, Deus ele nos perdoa, Deus derrama graça, Deus derrama o seu óleo, o seu bálsamo sobre as nossas feridas, sobre os nossos pecados, e Deus vai cicatrizando, vai purificando e vai restaurando. Quando eu falei no início que as liturgias, a qualidade das liturgias dos nossos cultos precisam melhorar e muito, olha que interessante, Davi está celebrando uma das maiores bênçãos da sua vida, que ocorre em decorrência do perdão que ele recebeu da parte de Deus, o perdão dos seus pecados. A gente praticamente não vê esse tipo de testemunho nas nossas igrejas. É gente contando bênção material aqui, bênção material acolá, conquista aqui, conquista acolá, mas poucas vezes nós vemos nas nossas igrejas pessoas glorificando o nome de Deus porque foram curadas dos seus pecados. Por isso no versículo de número 7, Davi ele vai voltar a sua face para o Deus, para restabelecer a intimidade do seu relacionamento com Deus, a partir do momento que ele foi de fato perdoado por Deus. Tu és o meu abrigo. Olha a declaração que Davi está dizendo: tu me preservarás das angústias, ó Deus, e me cercarás de canções de livramento. Olha que coisa tremenda. Ele foi perdoado, tratado por Deus. Agora ele está trabalhando para restabelecer a intimidade da sua comunhão com Deus. E daí nós chegamos nos versículos de número 8 e 9 do nosso texto base. De nada adianta, queridos, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, se a lição não é apreendida. Não adianta nós sermos perdoados se nós permanecermos na prática dos mesmos erros ou dos mesmos pecados. E o que Davi vai testemunhar nos versículos de número 8 e 9 é que ele aprendeu a experiência a partir dessa experiência trágica, porque os seus ossos estavam secando, porque ele estava acobertando os seus pecados, ele não estava confessando. Versículo 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Sabe o que está acontecendo aqui? É Deus que está falando agora. Deus está respondendo à oração de Davi. E Deus responde de uma forma maravilhosa. Agora, Davi, não é mais você quem vai dirigir a sua própria vida. Não é mais a carne que vai prevalecer sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. Deus está dizendo a Davi: agora eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir, eu vou aconselhar você e eu cuidarei de você, Davi. Olha que coisa tremenda que Deus está fazendo a partir da vitória e dessa bênção que Davi recebeu como consequência do perdão que ele recebeu dos seus pecados que foram tratados e perdoados diante de Deus e também pelo Senhor. Portanto, essa resposta aqui nós podemos encontrar também uma semelhança no Salmo de número 12, versículos 5 e 6, que dizem assim: por causa da opressão, do necessitado e do gemido do pobre, agora me diz o Senhor, eu levantarei
Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Olha que interessante. Quando Deus nos responde, quando Deus nos ensina, quando nós aprendemos que não podemos persistir nos mesmos erros, porque isso quebra a nossa comunhão com Deus, isso traz prejuízo à nossa saúde, à nossa qualidade de vida. Essa instrução, perceba que ela não se aplicava somente a Davi, mas ela se aplica a cada um de nós também. Olha o versículo de número 9. Não sejam como o cavalo, ou como o burro, que por não ter entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Está no plural, não sejam como o cavalo ou como o burro. Portanto, essa resposta que Davi encontrou, esse aprendizado, ele aplicou as verdades espirituais de Deus sobre a sua vida. Isso deve acontecer comigo, com você, com todos nós que também aqui estamos. Somos orientados por Deus a partir da experiência que Davi teve com ele, a desenvolvermos um espírito suscetível, um espírito ensinável, um espírito manso. Precisamos aprender essas lições que Davi aqui aprendeu com o Senhor também. Nos versículos de 1 a 5, ele falou do drama que ele estava vivenciando, quando os seus pecados não foram confessados diante de Deus, quando não foram levados diante de Deus. Ele começa o texto falando da alegria, mas depois ele fala do que acontecia quando os seus pecados não foram tratados pelo Senhor. Mas quando de fato ele foi curado, ele começa a testemunhar que essa alegria é muito maravilhosa. Queridos irmãos e irmãs, se a alegria do perdão que nós recebemos da parte de Deus é maravilhosa, quanto mais maravilhosa é o desfrutar da nossa comunhão com Deus. Olha o que está acontecendo aqui. O pecado nos afasta de Deus, o pecado quebra a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, mas quando nós somos perdoados, nós recebemos uma bênção maior que o próprio perdão, que é o desfrutar da comunhão, de um relacionamento sincero, íntimo e profundo com Deus. Portanto, no versículo de número 4, ele diz que de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre ele, porque tinha pecado não confessado e pecado não tratado. Davi, ele tinha a opção de continuar sob essa pressão das mãos de Deus sobre ele de dia e de noite por causa dos seus pecados não tratados, ou ele tinha a opção de levar os seus pecados diante de Deus e a partir daí experimentar o toque suave da comunhão com o Senhor. Olha que maravilha! Olha que algo tremendo e maravilhoso. Mas infelizmente, muitas pessoas optam por permanecer na prática do pecado, mesmo cientes de que em algum momento, cedo ou tarde, as mãos de Deus vão pesar sobre ele por causa do pecado não tratado. Não vale a pena, queridos. É muito melhor nós termos o privilégio de desfrutarmos dessa doce e suave comunhão com o nosso Deus. Por isso o Senhor Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi da parte do meu Pai, eu os tornei, ou lhes tornei conhecidos. Olha que coisa tremenda! Aquilo que Deus Pai confiou na vida do Deus Filho, Ele partilha conosco também. Ele nos dá esse privilégio de participarmos da sua intimidade, de termos esse relacionamento maravilhoso, a tal ponto de Jesus nos chamar de amigos. Vale muito a pena nós levarmos os nossos pecados até a cruz de Cristo.
porque uma vez perdoados, nós vamos estar mais próximos de Cristo, mais próximos de Deus e desfrutando desse relacionamento maravilhoso com um Deus Criador de todas as coisas. Criador e também sustentador. E daí nós finalizamos o Salmo de número 32 com os versículos de número 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aqui no versículo de número 10 ele está concluindo com um testemunho pessoal. Não vale a pena continuarmos na prática do pecado. Não vale a pena nós andarmos no caminho do homem ímpio. Isso nos leva à destruição, isso nos leva à morte, isso nos leva ao caos. E Davi ele está reconhecendo que o caminho da comunhão com Deus é muito melhor e maior. E por isso ele escolheu confiar em Deus. E a partir daí no versículo de número 11, o último então, ele faz uma chamada a uma alegria e a uma adoração comunitária ou coletiva. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Olha que coisa tremenda. Esse convite à adoração coletiva não é porque Davi recebeu uma bênção material, não é porque ele trocou de carro, não é porque ele foi promovido, não é porque ele ganhou uma casa nova, não é porque ele trocou de sofá. Essa bênção é porque tinha pecado não tratado na sua vida. Isso estava prejudicando a sua saúde, isso estava lhe corroendo por dentro, até o momento que ele encontrou força e coragem em Deus, reconheceu os seus erros, não acobertou mais os seus pecados e confessou diante do Senhor. Por isso ele foi perdoado. Por isso esse salmo, o grande tema é justamente a alegria. A alegria do perdão que nós recebemos da parte de Deus. Por isso ele conclui com uma chamada comunitária à adoração ao Deus do perdão, ao Deus da vida, ao Deus da graça, ao Deus que, apesar do que nós merecemos, que é a morte, Ele nos oferece um caminho diferente, que é a vida e que é a salvação. Deus é tão grande que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus em conta disso. Deus desafia a mim, Deus desafia você nesta manhã, de fato, a encontrarmos alegria diante de uma das maiores dádivas que Deus derrama sobre a nossa vida, que é a dádiva do perdão. Precisamos refletir muito sobre isso. Precisamos resgatar esse tema nos nossos púlpitos, nas nossas músicas, nas nossas mensagens, sejam por meio da palavra de Deus ou sejam aquelas mensagens musicais. Precisamos retornar aos temas centrais da palavra de Deus. Um deles é justamente a bênção e a alegria do perdão. Muitas pessoas estão frequentando as nossas igrejas confortáveis diante dos pecados, acomodadas. Sabem que têm a necessidade de fazer ajuste diante de Deus, ou muitas vezes diante do seu irmão, ou amigo, ou familiar, mas não fazem, porque conseguem viver bem apesar dos seus pecados. Certamente já apagaram aqueles que se encontram nessa situação o Espírito Santo de Deus de suas vidas há muito tempo. Porque onde há o Espírito de Deus, Ele nos mostra e nos revela quando tem pecado, onde tem pecado, e a necessidade desse pecado ser levado até Deus para que ele seja tratado. Enquanto Davi não entendeu isso, de dia e de noite as mãos de Deus pesavam sobre a vida dele. Não vale a pena vivermos na prática do pecado e tentarmos ainda assim mantermos comunhão com Deus ou agradarmos a Deus. Será impossível, queridos. Ou nós somos escravos do pecado,
ou nós nos tornamos livres em Cristo Jesus por meio da ação e do poder transformador e regenerador do Seu Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, que você encontre grande alegria ao valorizar a importância do perdão do pecado sobre as suas vidas. Que de fato você possa refletir sobre a sua conduta de vida diante de Deus a cada dia. Que você não tenha vergonha de reconhecer os seus erros, pecados e de pedir ajuda quando necessário. Certamente sempre haverá homens e mulheres de Deus que lhe entenderão, vão caminhar contigo e vão lhe ajudar a superar esse momento difícil. E sempre que você se apresentar a Deus com um coração quebrantado, um espírito contrito, arrependido, certamente Deus ele vai liberar uma das maiores dádivas sobre a sua vida, que é a dádiva do perdão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Eu quero encerrar essa escola bíblica orando por você e orando por mim também, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esta manhã de domingo, Senhor. Obrigado por essa experiência fantástica que Davi teve contigo no Salmo 32, que nos ensina e que nos inspira muito, Pai. Tira todo orgulho, vaidade, prepotência, soberba de nossa vida, Pai. Não permita que nós continuamos, ó Deus, a conviver harmoniosamente, Deus, com a prática do pecado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ó Deus, não pode conviver assim, Pai. Não pode conciliar as duas coisas, ó Deus, as obras da carne e do Espírito. Por isso, Deus, aqueles que de alguma forma, Senhor, estão ocultando os seus pecados, não estão reconhecendo e não estão confessando diante do Senhor, certamente isso está trazendo muito prejuízo para essa vida, Pai. E cedo ou tarde, se ainda não aconteceu, as mãos do Senhor hão de pesar sobre essas vidas. Por isso, Pai, que haja arrependimento hoje, que haja humilhação hoje, que haja mudança de vida hoje, que nós não deixemos para amanhã aquilo que pode ser feito ou precisa ser feito hoje, Pai. Se há problema de relacionamento com alguma pessoa, alguém que ou nós ferimos ou que nos ferimos, algum relacionamento que foi destruído, Senhor, por causa de pecado ou qualquer outra situação, ou se nós nos afastamos do Senhor, Pai, porque andamos praticando coisas, ó Deus, que não agradam ao Senhor, que não condizem com a Tua palavra, Deus, e nós ainda não encontramos força, ou ainda não entendemos a necessidade de sermos tratados pelo Senhor, tenha misericórdia, Pai. O pecado nos destrói, o pecado nos faz mal, o pecado nos afasta do Senhor, das suas bênçãos, ó Pai. Não permita que isso continue acontecendo nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos entender que uma das maiores bênçãos e vitórias que o Senhor pode derramar sobre a nossa vida é a alegria por meio da dádiva do perdão que o Senhor derrama sobre os nossos corações, ó Pai. Que assim seja, Senhor. Que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos encontrar na dádiva do perdão uma das maiores razões, ó Deus, para o testemunho, assim como aconteceu com Davi. Ele conclui o Salmo 32 com um convite a uma adoração comunitária. Ao Deus que nos perdoa, ao Deus que nos cura, ao Deus que nos sara, ao Deus que, de fato, perdoa todas as nossas transgressões, ó Pai, e nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, para o poder e para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Hoje nós aprendemos sobre a alegria do perdão, que de fato essa seja uma grande verdade aplicada em nossas vidas, que nós possamos sentir indignação por causa do pecado, que nós possamos sentir uma tristeza profunda por causa dos nossos pecados e maldades, porque nós fomos responsáveis por cravar Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Portanto, todas as vezes que nós errarmos o alvo, que nós ferirmos a sua imagem e a santidade, que nós cairmos, que nós pecarmos, que imediatamente sejamos incomodados pelo Teu Espírito Santo e possamos nos quebrantar diante do Senhor para que sejamos tratados e curados em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles nossos irmãos e amigos que porventura estão lutando contra o pecado,
e não estão conseguindo vencer, Pai. Essa força ela não está em nós, essa força ela não vem de nós, essa força vem do Senhor, Pai. Por isso que essas vidas se arrependam, confessam os seus pecados diante do Senhor, possam apresentar as suas vulnerabilidades e fragilidades, reconhecendo que necessitam de uma cura do médico dos médicos e do Senhor dos senhores, para o louvor e para a glória do nome do Senhor que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Um restante de domingo abençoado para todos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.